Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Continuando, avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano Carlos Lucchesi, capítulo 3. Bora comigo estudar! No capítulo 3, nós vamos tratar da prática escolar, do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude. Lucchesi, nesse capítulo, ele vai compartilhar com a gente que a visão culposa do erro, lá na escola, conduz ao castigo como forma de correção, tomando a avaliação como suporte de decisão. No entanto, uma outra visão do erro vai possibilitar sua utilização de forma construtiva. Gente, é muito interessante esse capítulo. Presta atenção, se liga no Lucchesi. O castigo escolar a partir do erro. As condutas dos alunos, consideradas como erros, têm dado margem, na prática escolar, tanto no passado como no presente, às mais variadas formas de castigo, por parte do professor, indo desde as mais visíveis até as mais sutis. Ou seja, se o aluno errava, ele tinha consequências, e que não levava à construção dessa aprendizagem, mas ao castigo. Agora eu quero compartilhar com vocês uma parte do livro. Lá na página 49 diz assim: uma forma intermediária de castigo entre o físico e o moral era deixar o aluno em pé durante a aula, enquanto os colegas permaneciam sentados. Neste caso, era castigo fisicamente, pela oposição e moralmente pelo fato de tornar-se visível a todos os colegas a sua fragilidade. Era a exposição pública do erro. E aí Lucchesi, ele traz assim pra gente, ele continua, falando, hoje essas formas físicas de castigar são raras, porém o castigo não desapareceu da escola, ele manifesta-se de outras maneiras, atinge a personalidade, a violência simbólica. Lembra que nós vimos no outro capítulo de Bourdieu e Passeron, eu trouxe para vocês. E olha, continuando mais um trechinho ainda. Esse modo de conduzir a docência manifesta-se como um viés mais grave ainda, porque o professor normalmente não está interessado em descobrir quem sabe o que foi ensinado, mas sim quem não aprendeu, para poder expor publicamente aos colegas a sua fragilidade. O professor usualmente prossegue a chamada até encontrar o fraco, aquele que não sabe. Este coitado treme de medo e de vergonha. O forte na lição é elogiado e o fraco é ridicularizado. Lucchesi vai fazendo uma denúncia, de forma assim muito lúcida sobre as nossas vivências na escola em relação ao erro. Olha aqui esta fala dele, ele traz alguns exemplos para a gente. Por exemplo, perguntas difíceis para ridicularizar ou ressaltar, o medo e a vergonha de não saber, segundo o senso comum do magistério, devem servir, de um lado, como uma lição para o aluno que não aprendeu, e de outro, como exemplo para os colegas, na medida em que ficam sabendo o que podem lhes acontecer, caso não saberem a lição quando chamados. O vitupério do professor e dos colegas é uma forma de castigar e deixar o aluno tenso, bem como publicamente desvalorizado. E Comênios, lembra que nós trouxemos no capítulo passado? No capítulo 2, Comênio dava conselho semelhante aos educadores. A partir do erro, desenvolveu-se e reforça no educando uma visão culposa da vida, inclusive a autopunição. Gente, terrível isso. Isso é muito sério. E ele vai revelando toda essa prática dentro da escola. Continuando. As razões do uso do castigo. A ideia e a prática de castigo decorrem da concepção de que as condutas de um sujeito, o aluno, que não corresponde a um determinado padrão pré-estabelecido, merece ser castigado, a fim de que ele
pague por seu erro e aprenda a assumir a conduta do que seria correta. O erro, nessa perspectiva, é sempre fonte de condenação e castigo, porque decorre de uma culpa, e esta está articulada, dentre outras coisas, com a concepção filosófica religiosa de que nascemos no pecado. Ele começa a trazer essa visão, ele é filósofo também, né? Ele começa a trazer essa visão filosófica, fazendo uma analogia. Daí uma conduta sadomasoquista, porque punimos a nós mesmos, e sádica, porque castigamos os outros a partir da projeção dos nossos sentimentos de culpa. A concepção de vida culpada dá-se numa trama de relações sociais com a qual nós constituímos historicamente. Ele fala, a gente precisa romper isso, né, dentro da escola, e não só na escola, né, gente, na vida. E ele vai fazendo essa denúncia, que a gente precisa romper essas condutas sadomasoquistas, não reproduzir aquilo que fizeram com a gente, inclusive, dentro da escola e na vida. A trama das relações sociais de uma sociedade predominantemente conservadora tem força nas condutas individuais. Força esta mediada por múltiplos mecanismos, dentre os quais a culpa e o medo por meio do castigo. Contudo, o erro poderia ser fonte de virtude, de crescimento, o que implicaria estar aberto a observar o acontecimento como acontecimento, não como erro. Observar o fato sem preconceito, para dele retirar os benefícios possíveis. Olha, se o meu adentro, quando ele fala assim, né, o acontecimento como acontecimento, olha, o meu aluno, ele errou. Será o que ele não entendeu? Eu tenho que ver como acontecimento, né? E não potencializar esse erro. Continuando. Agora, eu quero ler um outro trecho do livro para vocês, lá na página 54, para dar continuidade à outra fala. Toda vez que se observa um fato, a partir de um preconceito, não se observa o fato. Mas, olha lá, uma imagem amalgamada pelo fato, cimentada pelo preconceito. Isto é, o fato é julgado antes de ser observado. O fato mesmo só emergirá a partir do momento em que o preconceito for sendo dissolvido e a observação desengessada. Olha, observe, vê o que está causando o erro, né? É preciso, antes de mais nada, observar para depois julgar. Nossa prática, entretanto, tem sido inversa. Primeiro colocamos a barreira do julgamento e só depois tentamos observar os fatos. Neste caso, a observação fica borrada pelo julgamento. Certamente, não é fácil observar primeiro para depois julgar, mas é preciso aprender esta conduta se queremos usar o erro como fonte de virtude, ou seja, como fonte de crescimento. Então, antes de julgar, observar a minha prática pedagógica, antes de julgar, observar o que levou o meu aluno ao erro. Observar. Continuando. Aí ele traz para a gente assim, o que é o erro? O que é esse erro? A ideia de erro só emerge no contexto da existência de um padrão considerado correto. Sem padrão, não há erro. O que pode existir, e existe, é uma ação insatisfatória. Ele falou assim, olha, eu preciso ver como uma ação insatisfatória, mas não tem um padrão. Olha, você errou e é uma fotografia estanque e aí você vai ser castigado. Ele fala, não. E mais um trechinho maravilhoso do livro em que ele vai trazendo à luz, né, essas concepções. Esta caracterização de acerto e erro é ampla e, usualmente, pode ser útil para expressar o esforço de alguém que busca, no escuro do conhecimento, um caminho para compreender ou para agir sobre o mundo. Porém, se atentamos bem para o que acontece de fato, nesse processo não há nem acerto nem erro.
Ocorre, sim, um sucesso ou um insucesso como resultado da atividade. Caso o resultado nos conduza à satisfação de uma necessidade, um produto, conhecimento novo. Tivemos sucesso no nosso esforço. Caso não tenhamos obtido a satisfação de nossas necessidades, chegamos ao insucesso. Neste caso, do insucesso, não temos nem acerto nem erro, pois não existe um padrão que possa permitir o julgamento do acerto ou do erro. Não há aí uma guia que nos permita ajuizar acerca do acerto ou do erro. Ele fala assim, olha, agora eu tenho que ver, depois que eu observo, o que eu tenho que reorientar. Inclusive, redimensionar a minha prática pedagógica, o que eu preciso melhorar na minha aula para que aconteça a aprendizagem. Continuando. Lucchesi trouxe agora para a gente o uso do erro como fonte de virtude. O erro, ele pode ser usado de forma muito profícua em favor da construção do conhecimento do aluno, em favor de uma avaliação que leve ao diagnóstico, que leve ao conhecimento. Bora lá ver? Muito bom essa parte do livro, muito boa. O fato de não chegar à solução bem-sucedida ou mal-sucedida de uma busca, seja ela de investigação científica ou de solução prática, de alguma necessidade, o não-sucesso é, em primeiro lugar, um indicador que ainda não se chegou à solução necessária. E, em segundo lugar, a indicação de um modo de como não se resolver essa determinada necessidade. O fato de não se chegar à solução bem-sucedida indica, no caso, o trampolim para o novo salto. Ou seja, é simplesmente, olha, quando eu erro, percebi que eu errei, significa ali é um conhecimento, não devo continuar por aqui. Porque se eu continuar por aqui, não vou chegar à solução. Então, eu tenho que ir para um novo salto, construir um novo conhecimento para se chegar a uma solução satisfatória. Os erros de aprendizagem, segundo Lucchesi, devem servir positivamente como ponto de partida para o avanço do aluno, na medida em que são identificados e compreendidos, passo fundamental para a superação. Então, para eu superar essa questão do erro, eu preciso entender, compreender, identificar por que ele aconteceu. E olha só o que ele diz ainda, se houver castigo, não há reorientação. E o aluno não terá chance de aprender. Não há uma reorientação para esse aluno e também não consigo redimensionar a minha prática pedagógica também. Eu preciso repensá-la. Por que eles não aprenderam? Por que eles estão errando? E o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Para que possa ser dissolvidos determinados enganos, O erro torna-se dinâmico e necessário ao crescimento do aluno. O erro não é ruim, ele pode ser dinâmico e necessário para o crescimento do aluno, desde que eu não o use como fonte de castigo, medo. Precisamos superar essa postura tradicional, segundo Lucchesi. Continuando. O erro e a avaliação da aprendizagem escolar. Galera, olha essa parte do trecho do livro. O erro, a culpa e o castigo na prática escolar está articulada com a questão da avaliação. Esta, à medida que se foi desvinculando da efetiva realidade da aprendizagem, para tornar-se um instrumento de ameaça e disciplinamento da personalidade do aluno, passou a servir de suporte para a imputação de culpabilidade e para a decisão de castigo. Terrível isso, A avaliação não deveria ser fonte de decisão sobre castigo, instrumento de ameaça e disciplinamento da personalidade dos educandos. Mas, olha só, gente, de decisão sobre os caminhos do crescimento sadio e feliz nessa construção da aprendizagem. A avaliação ela não precisa ser uma fonte de decisão de castigo, nem de ameaça, nem de disciplinamento da personalidade. Mas ela pode ser o quê? Caminho, para uma aprendizagem.
com crescimento sadio e feliz. Aí ele conclui o capítulo 3. O insucesso e o erro não se devem acrescentar a culpa e o castigo, mas sim retirar deles os melhores e os mais significativos benefícios, mas não façamos deles uma trilha necessária de nossas vidas. Ou seja, não preciso errar toda vez para aprender. Eles devem ser considerados percalços de travessia para aprender e evoluir, mas nunca alvos a serem buscados. Agora vamos para uns testes. Olha essa questão. Leia o relato a seguir apresentado por Lucchesi. Identifique a alternativa que responde adequadamente aos conceitos de avaliação de aprendizagem defendidos pelo autor. Olha esse relato dele. Em uma escola de pilotagem de Boeing, um aluno aprendeu excelentemente a decolar e obteve nota 10. Aprendeu muito mal a aterrissar e obteve nota 2. Somando-se os dois resultados, tem-se um total de 12 pontos com uma média aritmética no valor de 6. O coordenador pedagógico, em reunião com os professores da escola, frente a esse caso, terá uma postura mais coerente com o que apresenta Lucchesi sobre avaliação escolar. C. Ou seja, vai ter que encontrar dentro das alternativas o pensamento do autor. Lembrando que ele fala que a gente precisa debater, quando fala da média aritmética, ele fala que a gente precisa refletir sobre ela. Que ela, de fato, a média, ela não retrata uma realidade. Né? Eu preciso saber o quanto o meu aluno sabe. E ele fala também do mínimo necessário. Vamos ler? Alternativa A. Analisar rapidamente, aqui já cai, né? A situação, optando pela promoção, uma vez que o aluno alcançou a média exigida, ele é contra essa média, né? Então, gente, demonstrando estar apto, não, já pode tirar. B. Argumentar pedagogicamente com a equipe de professores que o resultado de rendimento do aluno foi excelente, levando a sua aprovação por unanimidade, mostrando que o desafio nessa tarefa é a decolagem. Poxa, e a aterrissagem? A aterrissagem você morre, né? Não é o pensamento dele. Ele fala assim, não, ele tem que conhecer tudo, né? Ele tem que aprender. Ele fala assim, a gente não deve facilitar, inclusive, a avaliação. E o aluno precisa saber o que ele sabe e o que ele não sabe. E ele tem que ter um mínimo necessário para pilotar. Se ele não sabe aterrissar, pelo amor de Deus, não dá. C. Conduzir a reflexão da equipe, já estou gostando, sobre o que é média de notas. E olha lá, o que é o mínimo necessário de aprendizagem em todas as condutas indispensáveis para se viver e exercer a cidadania. Ou seja, gente, só pode ser essa alternativa. Ou seja, eu preciso de um mínimo necessário aí para pilotar. Não é? Olha D, convencer a equipe de professores para garantir o maior número de alunos promovidos. Já para aqui, já arranca fora. E, conduzir a reunião de professores no sentido de que a aprovação ou reprovação do aluno seja discutido com seus pais, de forma democrática, de gestão, para resolver o problema da aprendizagem do aluno? Não, né, professor? Claro que eles têm que ter ciência e temos que trabalhar de forma democrática, mas segundo Lucchesi, nesse caso, eu tenho que trabalhar o quê? De forma a refletir sobre a média aritmética e o mínimo necessário. Para, no caso, né, aqui, na aprendizagem do aluno. Gente, olha aqui, a alternativa C é a correta. Continuando. Lucchesi afirma que o modelo liberal conservador da sociedade produziu 3 pedagogias diferentes, mas relacionadas entre si e com o mesmo objetivo. Há uma opção por outro modelo social, em que a igualdade entre os seres humanos e a sua liberdade se traduziriam em concretudes históricas e que dá origem a outras pedagogias, marcada pela ideia de transformação da sociedade, ou seja, eu tenho uma que não transforma, conserva, e eu tenho a outra que busca a transformação da realidade. Das concepções pedagógicas decorrem práticas de avaliação educacional escolar,
que podem ser consideradas conservadoras ou transformadoras. Para o autor, as pedagogias do modelo liberal conservador de sociedade traduzem em sua avaliação o papel de humanizar os educandos? Não, né? Se é a conservadora é para manter. Libertar os educandos? Não. Disciplinar os educandos. Para disciplinar, lembram que nós estudamos? Para transformar a prática? Não. Para transformar a escola? Não. Muito fácil, de graça essa. De graça, lá. Na concepção de Luquezzi, aqui já está marcado, tá? A avaliação se constitui de 3 elementos: um juízo de valor, caracteres relevantes da realidade e tomada de decisão. Quando a avaliação se reduz à função classificatória, está se subtraindo da prática avaliativa um dos seus elementos constitutivos, que é, gente, ó, a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto à ação. Ou seja, quando eu só classifico, eu não vou ter uma tomada de decisão de forma reflexiva, de forma que possa levar esse meu aluno à aprendizagem. É uma parte do livro que nós já estudamos, não esqueça. E acabando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Gente, um beijo! Se prepare para o 4º capítulo. Ele é bem mais pesado, mas muito delicioso. Um beijo!